Eu vou contar um pouquinho da nossa história, de como o movimento sindical inseriu nas suas lutas a questão racial. O movimento sindical ele nasce com bases em princípios de solidariedade, né? Entretanto, a questão racial era uma questão que ficava à margem de toda a discussão. A discussão era uma discussão mais classista, né? Aí as mulheres se organizaram e, enfim, inseriram a discussão, o debate de gênero dentro do movimento sindical. Mas o que se ouvia constantemente era que esses temas dividiam a luta de classes, quando na verdade esses temas eles cooperam e muito para que a luta de classes se dê de forma efetiva. Então, em 1986, um grupo de sindicalistas das várias facções, várias tendências, vários pensamentos, mas tinham uma coisa em comum, porque eram antirracistas, né, ou lutavam contra o racismo, resolveram se reunir e organizaram então o primeiro evento do movimento sindical brasileiro, e aconteceu em São Paulo, para debater a problemática do racismo no mercado de trabalho. Então foi a partir daí que essas pessoas reunidas levaram para dentro dos seus sindicatos essa discussão com muito mais força, com muito mais organização. Ao mesmo tempo, o movimento negro, né, se articulava e tirou como uma estratégia colocar negros e negras dentro dos sindicatos para que disputassem também as eleições sindicais, trabalhadores negros e negras. E assim entra uma leva de dirigentes sindicais negros que vão e fazem esses debates. E aí então começam a surgir as comissões, as secretarias, enfim, grupos de discussão, né? Mas na verdade, em 1988 é quando se dá o grande impulso, né, nesse debate, porque ocorre o censo. E até o censo, havia muito tempo que não havia censo no Brasil, né, o recenseamento da população havia sido proibido pelo governo militar. Então, o governo Sarney, na época, lança uma campanha, não deixa sua cor passar em branco, junto com o movimento negro. E o movimento sindical encampa essa campanha também, de não deixe sua cor passar em branco, e faz essa campanha nas suas bases, né, solicitando à população, aos trabalhadores negros, que respondessem ao censo e dissessem de fato qual era a sua cor. Inclusive trabalhando a autoestima da população, dos trabalhadores negros, porque identificar-se enquanto negro sempre foi uma coisa muito negativa no Brasil. Então, essa campanha, Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, foi um grande pontapé nesse debate. E a aliança que o movimento sindical fez com o movimento negro, não é, para poder ter argumentos para essa discussão dentro do movimento sindical. Então aí a CGT funda uma comissão CGTista, a Força Sindical também vem nessa esteira, a CUT também começa a ter grupos, os sindicatos da CUT também, e por fim, o grande passo mesmo que nós damos é em 1992, quando nós fazemos a denúncia, né, relatamos à Organização Internacional do Trabalho o descumprimento da Convenção 111. As três maiores centrais sindicais brasileiras, na época, a CUT, a Força Sindical e a CGT, se unem junto com a central americana, a FLCAO, e a ORIT, que é a Organização Regional Interamericana dos Trabalhadores, e fazemos também um evento internacional, que foi o primeiro seminário internacional para discutir essas questões, uma política para a população negra no mercado de trabalho. Essas comissões que vão nascendo nos sindicatos, esses grupos de discussões, né, que chamam os trabalhadores para dentro dos sindicatos para discutir essa especificidade da discriminação racial no local de trabalho, ela tem o seu grande momento, que é em 1992, quando a gente denuncia, relata o descumprimento da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho para a OIT, né? Nós denunciamos
E o governo brasileiro, então, se vê constrangido a responder se há ou não discriminação, né? Embora sempre o governo brasileiro mandasse relatórios dizendo que não havia discriminação no Brasil, o Brasil sempre foi considerado um paraíso, né, das relações raciais, as discriminações estavam ali constatadas pelas pesquisas. Então, este foi o grande lance do movimento sindical, foi a primeira vez que se usa um mecanismo internacional, os sindicalistas usam um mecanismo internacional para denunciar, né, o descumprimento de uma convenção, no caso a 111. A partir daí nós fizemos, então, como eu disse anteriormente, 2 eventos internacionais, um em 94 e outro em 95, que foi um seminário junto com as 3 maiores centrais sindicais brasileiras, a CUT, a Força Sindical e a CGT, a ORIT, que é a Organização Regional Internacional dos Trabalhadores, e a FLCAO, que é a Central Sindical Americana, né? A partir daí, então, nós reforçamos a luta aqui no Brasil, fundamos o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, cujo objetivo era agregar as centrais sindicais em torno deste tema, porque este é um tema que une as centrais sindicais, e os sindicatos foram sendo orientados a fazer, aqueles que não tinham ainda comissões, grupos de discussões, né? E nós vamos intensificando, então, essa nossa luta. Saímos de dentro dos sindicatos, da discussão dentro dos sindicatos, para discutir nas pautas das nossas campanhas salariais esse tema. Então, inserimos cláusulas nos acordos coletivos, começamos a discutir com os patrões esta questão, né? E depois também damos início ao debate de políticas públicas. O movimento sindical extrapola aquele mundo do trabalho, enquanto o sindicato cidadão, centrais sindicais cidadãs,